Olá, pessoal! Shalom! Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do perdão. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas falam, mas a questão é, quando nós perdoamos alguém, nós somos obrigados ou nós temos que dar uma segunda chance? Perdoar significa dar uma segunda chance? Nós vamos falar a respeito disso, apesar que aparentemente é um assunto fácil, mas na realidade é um pouco complexo, até porque existem muitas opiniões acerca deste assunto. Mas o que é que o Senhor Jesus nos ensina? No capítulo 18 de Mateus, versículos do 21 ao 22, vamos ver o que é que está escrito. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, e eu o perdoarei? Até 7? Foi a pergunta de Pedro. A resposta de Jesus foi: Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perceba-se bem, ou percebe-se bem, que Pedro faz uma pergunta a Jesus a respeito de quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei. Até 7, nós sabemos bem que o número 7, é o número da perfeição, tá? É o número da perfeição. Então Jesus diz assim para Pedro: não digo até 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus disse 70 vezes 7, Jesus estaria estipulando um número de vezes o qual eu perdoarei o meu irmão? Claro que não. Em nenhum momento o Senhor está estipulando um número de vezes, tá? Mas deixando claro ali nas entrelinhas a respeito da, como é que eu posso falar, da plenitude, tá? Da plenitude, da perfeição. Então, quando nós observamos a respeito do perdão, no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, os versículos do número 14, capítulo 6, versículos do 14 ao 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Por que eu citei esse versículo? Ou estes versículos? Porque, primeiro, quando o mestre diz a Pedro, não até 7, não digo até 7, mas até 70 vezes 7, fica claro aqui em Mateus capítulo 6, versículos do número 14 ao 15, que na verdade não existe um número de vezes pelo qual eu vou perdoar o meu irmão, as suas transgressões, o seu pecado contra mim. Mas o Senhor estava indo muito além, deixando claro para Pedro que não existe um número específico de vezes pelo qual perdoar o meu irmão. Até porque, baseado em Mateus 6, nós percebemos que nós cometemos erros, nós sempre estamos falhando, nós sempre estamos cometendo pecados contra o nosso Pai que está nos céus. Então, se 70 vezes 7 fosse o número de vezes estipulado pelo Senhor para que eu perdoasse meu irmão, lógico que, nesse caso, eu teria que levar em consideração que a respeito de Deus não seria diferente. Por quê? Alcançando-se o número, a quantidade de 490 vezes, o qual perdoaria o meu irmão, que é o equivalente de 70 vezes 7, então Deus só iria me perdoar 490 vezes, até porque o Senhor, o nosso Pai que está nos céus, só perdoa as minhas transgressões se eu perdoo o outro. Então, se eu logo
não existe um limite de vezes de quanto essa pessoa vai errar contra mim, eu vou perdoar. Fosse de 490 vezes, de fato, então o perdão de Deus para mim só seria 490 vezes. Mas como? Se eu estou sempre falhando, se eu estou sempre cometendo erros, pensamentos, palavras e obras. Aí você pode perguntar, com tudo isso que você falou, o que é que você quer dizer? Observe bem. Há quem acredite que perdoar significa dar outra oportunidade. Entenda bem que dar oportunidades está relacionado a confiar. Você não vai dar oportunidades a quem você não confia. Então, se você perdoa, observe bem que o perdão entre nós humanos não tem, como é que eu posso falar? Não é negociável, tá? Então, o perdão entre nós não é negociável. Ou seja, eu tenho que perdoar. Ah, mas fulano aprontou comigo várias vezes. Eu tenho que perdoar. Mas eu não aguento mais, fulano errou muito comigo. Eu tenho que perdoar. Acontece que o perdão entre nós não é negociável. Não dá para eu dizer assim, eu só vou perdoar você 70 vezes 7. Ah, mas foi o que Jesus disse. Já foi explicado aqui. Mas, então quer dizer que a pessoa está sempre errando comigo, eu vou estar sempre perdoando? Isso mesmo. Mas a questão aqui é, o fato de eu perdoar, significa dizer que eu tenho que estar confiando nessa pessoa? Quer dizer que se eu perdoo o que ela faz contra mim, aquela pessoa que está sempre errando, está sempre machucando, está sempre pisando, mentindo, fazendo tudo aquilo para me machucar, para me causar dano, eu vou dar credibilidade a essa pessoa? Eu vou dar oportunidades de confiança para essa pessoa? Existe um mandamento para isso? Não. Confiar não é algo que o Senhor impõe para você e para mim. Em nenhum momento nas Escrituras você vai encontrar que Jesus impõe confiança entre os humanos, dizendo, você tem que confiar em quem está sempre aprontando com você. Em nenhum momento você vai ver o Senhor, em nenhum ponto das Escrituras, você vai ver o Senhor dizendo, aprontaram com você, você tem que perdoar e também confiar. Você tem que estar dando chance, você tem que estar dando oportunidades a pessoas que estão o tempo todo ali, machucando você, traindo você, mentindo para você. Não existe nenhum momento, nenhum ponto nas Escrituras, qualquer orientação do Senhor acerca disso. Mas acerca do perdão, sim. Então, perdoar não significa dizer que você tem que dar chances para essa pessoa. Até porque o perdão não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Até porque, se eu não perdoo a transgressão da outra pessoa contra mim, o Pai que está nos céus não vai perdoar as minhas transgressões. E vale ressaltar que todo momento nós falhamos. Seja pensamento, palavras e obras, estamos sempre errando. Por mais que a gente se esforce para acertar, quando o apóstolo Paulo ele disse assim, que quando eu pensei fazer o bem, tinha feito mal, não é que quando Paulo fala ali, Paulo está deixando claro não mal intencional, ou não mal intencional, não aquele mal planejado, mas intencional, mas aquele mal que não é porque a pessoa quer. Acontece isso, ou seja, pessoas que elas pensam estar fazendo bem, mas quando ela vai ver ter feito mal. Então aqui quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de cometer erros, de cometer fraquezas, não está falando a respeito de algo proposital, planejado, mas algo que não foi planejado. Então é necessário que eu entenda isso. Eu estou sempre falhando contra o Senhor, como você. Nós cometemos falha, até em pensar. Quando eu penso mal de alguém, pequei contra Deus. Quando eu julgo alguém pela sua aparência, estou pecando contra Deus. Então, se você observar, estamos sempre falhando. Então, estamos sempre pedindo perdão ao Senhor. Então, para que Deus me perdoe, eu preciso perdoar as transgressões dos outros contra mim. Mas a questão é, e confiar é obrigado? E dar chances é obrigado? Não.
Então, perdoar, o perdão entre nós humanos é inegociável. Tá? Eu preciso perdoar independente do número de vezes, perdoar. Agora, confiar já é outra coisa completamente diferente. Então, você permanece numa situação dando confiança a alguém que está o tempo todo mentindo, machucando, pisando, humilhando, se você quiser se submeter a isso. Mas não diga que o Senhor te orientou a isso. A gente percebe muito isso quando a gente fala de relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de amizade. Porque as pessoas estão ali, tá sempre aprontando com você, aprontando, e você tá lá, dando crédito, dando espaço, dando oportunidades e oportunidades para aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela não mudou. Então, o perdão não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Não pense que se você perdoar, aquela pessoa vai mudar. Porque se não partir dela a mudança, ela vai permanecer do mesmo jeito, mentindo, enganando, sabe, enrolando, aprontando o tempo todo, prejudicando você. Então eu venho trazer, através da palavra de Deus, essa luz para o teu coração. E entenda que você vive numa situação como essa aqui que eu citei para você, de humilhações, essa coisa toda, se você quiser. Se você quiser. É uma escolha sua, não é uma orientação de Deus para você. Engana-se muitos que acreditam que perdoar é você estar ao lado de alguém que está o tempo todo machucando você, está o tempo todo humilhando você, está o tempo todo mentindo, está o tempo todo prejudicando você, por trás está sempre aprontando contra você. E você está ali, não, mas é porque o Senhor me ensinou a amar, o Senhor disse que é para eu perdoar. É verdade. Amar o próximo é um mandamento do Senhor. Não pense que amar o próximo é você permitir que essa pessoa esteja o tempo todo acabando com você. Isso não é amor. Você já se acostumou a sofrimento, já acostumou a ser pisada, a ser humilhada, ser humilhado. E isso é uma situação de vida que Deus não quer para ninguém. E o que a gente vê são muitas pessoas pensando que perdoar é você se manter, é você se submeter a uma vida, a um relacionamento, seja no trabalho, seja no lar, seja onde for, a um tipo de vida, tá? De escravidão emocional, de escravidão ideológica, de escravidão espiritual, porque acaba afetando o espiritual também, porque você se vê preso a uma situação de vida que Deus não preparou para você. Você se vê numa situação que você escolheu. Então, entenda isso. Amar o próximo não é você aceitar as mentiras, as traições, os enganos. Isso não é amor ao próximo. Amar ou perdoar não é você aceitar a situação e ficar dando chances a uma pessoa que não muda. Paulo, em uma das suas cartas, em Romano, ou corrigindo, em Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo fala a respeito, por exemplo, aqui, ainda falando sobre o perdão, ele traz um assunto a respeito do casamento, por exemplo, e ele fala assim, né, do esposo, por exemplo, que não quer continuar com a esposa, e vamos supor, ela se converteu a Cristo, e ele não quer continuar com ela e quer ir embora. A Bíblia diz, né, Paulo ali orientando os irmãos, que essa esposa, que essa pessoa não está presa à servidão. Ou seja, porque você não sabe se você vai santificar o seu marido, ou se ele vai se converter. Em outras palavras, Paulo está deixando claro o seguinte: você se vê numa situação, a pessoa não quer estar com você, ou a pessoa, por exemplo, está ali o tempo todo traindo, mentindo, sabe aquele relacionamento abusivo de traições, de mentira? Aí, de repente, você, não, mas eu tô aqui aguentando porque vai que ele se converta. Ou, no caso do homem, né, vai que a esposa se converta. Não sabe. Então, você se vê obrigado a viver anos, perdoando, e dando confiança a alguém que não muda, alguém que não tem um pingo de respeito a você e nem um pingo de temor a Deus. Até porque quando a pessoa de fato se arrepende do erro, ela muda.
É preciso deixar claro isso. Então, o perdão que você dá a alguém, não pense que pelo fato de você perdoar, aquela pessoa vai mudar. Não pense assim. Não pense que pelo fato de você perdoar, vou perdoar fulano, vou perdoar fulana, porque quem sabe vai mudar, né? Não, não pense isso. Perdoe, perdoe. Mas se está no caráter da pessoa, não pense que ela vai mudar com o seu perdão. Não vai. Agora, o perdão você libera. Confiar. Você dá chances, você permite que a pessoa esteja debaixo do mesmo teto que você. Você permite que a pessoa esteja no mesmo vínculo, no mesmo laço que você. Você procurar manter alianças com essas pessoas, com pessoas que, na verdade, estão o tempo todo buscando prejudicar você, buscando destruir você. De todas as formas, dar confiança a essas pessoas é uma escolha sua. Então, não pense que Deus te orientou a isso. Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando a tua vida e que Deus venha te orientando, te guiando na decisão que você precisa tomar. Saia dessa situação. Não permita, em hipótese alguma, que os teus dias terminem assim. Eu creio que Deus tem coisas muito maiores para você e que esse caminho que você escolheu trilhar, de humilhações, de estar sendo pisada ou pisado, humilhado, isso é uma escolha que você fez. E lembre-se, o perdão entre seres humanos, entre nós, como ensina Jesus, não é algo negociável. O perdão, a gente libera o perdão. Porque se a gente não perdoa, o Pai que está no céu não vai me perdoar. O perdão de Deus para a minha vida é condicional, é negociável. Ou seja, se eu não perdoar, eu não tenho perdão de Deus. Agora, já dá chances, dá oportunidade, dá confiança, é uma escolha sua. E é você quem decide. Vai continuar nessa situação ou vai sair dela? Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, os teus olhos e você enxergue e saia dessa situação e acorde para a realidade. Porque o Senhor, Ele é na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E um beijo no coração de todos. Shalom.